Olá, pessoal. Boa tarde, pessoal aí da Rádio Cotia. Estamos começando mais um programa Papo Pet, aqui na Rádio Cotia, toda terça-feira às 15 horas. Um papo sobre os nossos pets. Boa tarde ao pessoal que está chegando. Boa tarde aí aos pet lovers, né? Os amantes de cães e gatos. Boa tarde, Cris. Tudo bom? Para quem não me conhece, meu nome é Solange, sou veterinária, clínica de pequenos animais e trabalho na área de homeopatia e florais de Bach. Faço um trabalho voltado à carta astrológica do animal, onde a gente precisa ter só a data de nascimento desse animal, o local de nascimento dele, para a gente montar o mapa astrológico, a carta astrológica desse animal, né? E a partir dessa carta astrológica, a gente pode indicar alguns florais de Bach, sais de homeopatia, inclusive aromaterapia, para auxiliar nos tratamentos desses animais, auxiliar no tratamento, às vezes, de comportamentos não desejáveis desses animais, utilizando de terapias complementares, né? E para os problemas de saúde, sejam agudos ou crônicos, a gente consegue auxiliar também usando homeopatia, usando os florais de Bach e usando aromaterapia, inclusive, né? Então, para quem quiser conhecer um pouquinho desse trabalho, tem a minha página chamada Auravet, e lá você pode ver algumas descrições de alguns mapas que eu faço, onde a gente interpreta, né, a maneira desse animal se relacionar com as pessoas, com o meio ambiente, com o seu tutor, com outros animais, a maneira como ele reage, como ele sente, né, e a partir daí tentar captar a essência desse animal para a gente direcionar essas terapias complementares, auxiliando no tratamento convencional, né? No tratamento alopático, tá bom? E hoje o nosso assunto é feridas em pets. Feridas são coisas assim habituais, né? A gente encontra sempre nos animais. Nessa época de calor, por exemplo, aumenta a incidência dos problemas de pele relacionados a feridas, a alergias, né? Inclusive a bicheiras, né? Que são consequência aí de uma ferida inicial. E o que podem ser essas feridas? As feridas que a gente encontra nos animais. Elas podem ser um simples machucado, né? Podem indicar a presença de alguma coisa que está incomodando esse animal ali na pele dele. Podem ser parasitas, no caso de pulgas, no caso de carrapatos, uma coleira, né? Enfim, a gente pode ter várias coisas aí indicando algum problema na pele. A gente deve sempre estar observando bem essas feridas, cuidando para que elas não se transformem numa bicheira, né? A bicheira nada mais é do que o depósito de ovos de mosca em uma ferida, né? Então, por isso, da importância da gente estar cuidando dessas feridas e não deixando a coisa se transformar numa bicheira. Mas mais importante do que isso tudo é a gente entender a origem da ferida. Então, se ela é devido à presença de pulgas e carrapatos, por exemplo, que é comum agora nessa época de verão, o aumento, né, da incidência de pulgas, de carrapatos, que vão causar também coceiras na pele, vão causar feridas na pele, né? Oi, Cassiana, boa tarde, tudo bom? Bem-vinda.
Nessa época então de verão, a gente deve sempre prestar maior atenção na pele dos animais, porque às vezes o pelo encobre também algum problema de pele, né? E a gente deve ficar atento a esses problemas de pele. Então essas feridas vão desde os machucados comuns, né? Comuns e correntes, como a gente fala. Pode indicar a presença de pulgas, de carrapatos, que a gente deve também buscar controlar no ambiente a presença de pulgas e carrapatos, para que eles não venham depois acometer o animal, né? Outros tipos de feridas, por exemplo, feridas de alergia. O animal alérgico que se coça muito e se fere, né? Coçando a pele, ele acaba se ferindo. Animal que tem a dermatite atópica, que é uma alergia assim generalizada, um animal que se coça muito, que se coça bastante e que vai causar feridas na pele. Existem outros tipos de feridas também, por exemplo, úlceras, né? Úlceras que não cicatrizam. É importante a gente buscar sempre observar com o passar do tempo, se a ferida cicatrizou, se deu bicheira, se não deu, se está tudo bem, ou se isso se transformou numa úlcera, por exemplo. Oi, Marcinha, tudo bem? Isso, Márcia, curta bastante, interaja, participe, que é muito legal, seja bem-vinda, viu? Estamos falando hoje sobre feridas em pets. Os gatos não apresentam tanto esse problema, né? Eles são mais, digamos assim, eu digo que os gatos são mais autossuficientes, né? Eu interpreto assim. Eles não têm tanto esses problemas de alergia quanto os cães. Eu acredito que seja mais pela questão mental, né? Os gatos têm um trabalho muito bacana, muito importante, muito especial que eles fazem dentro de uma família, dentro de um lar ou com o seu proprietário, que é aquele trabalho espiritual que a gente já conhece, que a gente já ouviu falar, né? Acredito que a maioria de vocês acredite nesse trabalho. E os cães têm uma relação mais emocional, eu acredito, com o seu dono. Eles reagem mais mentalmente, emocionalmente com esse tutor, né? Hoje em dia a gente não usa mais a palavra dono, é tutor. E por isso eu acho que os cães apresentam mais questões ligadas a alergias, a dermatites, porque isso é cotidiano na clínica e a gente percebe muito claramente que os cães apresentam muito mais problemas de alergia, problemas de pele, de fundo emocional, do que os gatos, né? Mas voltando a falar das feridas, a gente deve estar sempre fazendo ali uma investigação, fazendo um exame mesmo no animal, procurando ver se essas feridas estão cicatrizando, qual a origem delas. Por exemplo, animais que têm a alergia à picada de pulga. Esse animal vai desenvolver uma coceira, vai desenvolver feridas na pele de tanto se coçar, e não quer dizer que ele esteja repleto de pulgas, não. Para animal que é alérgico basta uma pulga, né? Mas essa alergia tem uma distribuição, a gente sabe identificar exatamente quando o problema é devido à dermatite alérgica à picada de pulgas, né? Então, assim, sempre é importante consultar um veterinário, porque ele vai saber definir o tipo de alergia, né? Muitas vezes, ou então vai ter que fazer alguns testes para definir essa alergia. Mas, grosso modo, assim, a gente já consegue classificar, né? Se essas feridas têm a ver com alergia, se tem a ver com a incidência de pulgas, de carrapato, enfim. Se forem úlceras na pele, como eu estava dizendo, tutores de cachorro são pessoas mais apegadas às pessoas e coisas do que tutores de gatos. Tutores de gatos são muito apegados a gatos, né? São muito mais apegados a gatos, eu acho que a casa, porque eles não saem porque precisam cuidar dos gatos. Eles têm uma questão muito ali, eu diria,
como a gente fala, de uma relação mais difícil, enquanto está no certo agora. Acho que a questão do dono com o animal é mais mental e a questão do dono com os gatos ela é mais espiritual. Eu vejo dessa maneira. E pela incidência dos problemas que os animais apresentam, as doenças que cada espécie apresenta, a gente consegue definir um pouquinho essa questão da relação com o tutor, né? O Uri está dizendo que a cachorrinha dele tem muita alergia à pulga e que ela arranca os pelos de tanta agonia. Exatamente, Uri. E se o animal tem alergia à pulga, ele tem essa alergia, ela tem um padrão na pele que um clínico já consegue detectar a olho nu assim, consegue identificar o problema de alergia à pulga. E aí é como eu estava dizendo, o animal não precisa estar lotado de pulga, basta uma pulga no corpo dele para desencadear todo aquele processo inflamatório, de coceira no animal, né? E aí você precisa ter a orientação de um profissional para fazer um tratamento aliviando essa alergia do animal, mas é muito importante também a gente focar o ambiente que o animal vive. Porque no caso das pulgas, por exemplo, a gente sabe que 90% das pulgas estão no ambiente. Somente 10% delas estão no corpo do animal, né? Então você precisa fazer um bom controle ambiental para eliminar o foco das pulgas e o tratamento médico no animal para aliviar essa coceira, essa alergia, esse problema que ela enfrenta. Agora muita gente diz assim, mas eu já fiz tratamentos, já fiz 2, 3, 4 tratamentos e nada funciona, não resolve. E por que será que nada funciona e não resolve, né? Porque todas essas doenças têm um fundo emocional. Então, isso vale para ser humano também, né? Problemas de alergia, elas têm um fundo emocional. A Márcia está dizendo que tem um gato que tem alergia à pulga e o jeito é limpar bem o ambiente, exatamente. Precisa manter ele totalmente isolado das pulgas, né? Livre de pulgas. Mas o que realmente pega nesses tratamentos, e esses animais sofrem muito porque ao longo do tempo eles parece que vão ficando cada vez piores, mais dependentes de medicamento, chega uma hora que o remédio não funciona mais, chega uma hora que o dono desiste. Animais que têm seborreia, por exemplo, tem muito problema de pele também, e eles se automutilam, de tanto coçar, de tanto mordiscar ali, e acabam realmente se mutilando. A gente deve, assim, prestar muita atenção no caso das úlceras. Eu vou de novo retomar as úlceras que eu não acabei de dizer, porque é muito importante a gente prestar atenção no tipo de lesão que o animal está apresentando. Se forem feridas que não cicatrizam, que estão isentas de uma bicheira, por exemplo, mas não cicatrizam, feridas redondas, de bordos largos, por exemplo, a gente deve sempre tomar cuidado aí com o problema da leishmaniose, né, que é uma doença endêmica em várias cidades. Então aí sempre consultar um veterinário, porque a questão é muito séria, tá? Agora, para aquelas doenças de pele, de fundo emocional, como são essas alergias, ou o foco que eu queria dar hoje aqui é para aquela ferida ou aquela lesão causada pela dermatite por lambedura, né? Que aquele animal que se lambe, acaba causando uma lesão na pele, acaba causando uma lesão que fica sem pelo, acaba muitas vezes ferindo a pele e às vezes até se mutilando. Eu já vi animal mutilando ponta de rabo várias vezes, né? Então, o que é que acontece com esses animais? E por que as pessoas dizem que os tratamentos não funcionam? Ou funcionam enquanto eu dei o remédio, parei de dar o remédio, o problema voltou de novo. É porque essas questões são questões de ordem emocional. E a gente sabe que o cão é um animal muito sociável, né? Ele interage muito com as pessoas, ele interage muito ali com a família. Então, em certas situações, os animais acabam desenvolvendo doenças de fundo emocional, entre elas as alergias, né? E a dermatite de lambedura. Então, a dermatite de lambedura, por exemplo, é um sinal gritante que o animal dá para a gente de que ele está em sofrimento.
que ele está angustiado, que ele está ansioso, que ele está deprimido, né? Porque esse animal está aí em algum ambiente que está sendo que está tolhendo esse animal do convívio das pessoas, por exemplo. Então a gente precisa parar e prestar atenção no animal quando se ele chega nesse ponto de fazer doenças de fundo emocional, de fazer uma dermatite por lambedura, porque esse animal está dizendo que ele está tendo um sofrimento muito profundo, né? E a gente precisa avaliar a questão emocional desse animal para chegar ao âmago da questão e conseguir resolver o problema ou pelo menos amenizar esse problema. E a Márcia está dizendo que os animais são seres extraordinários, exatamente. E tanto quanto a gente, eles sofrem também por problemas emocionais. Eles procuram chamar atenção para essa questão, porque eles sentem essa necessidade, ou muitas vezes até já foram habituados, acostumados a uma certa rotina dentro da família, com aquele tutor, e de repente ele não tem mais essa rotina, ou porque nasceu uma criança nova nessa família, ou porque morreu uma pessoa da família, ou porque alguma situação ali mudou. Então, tudo isso leva esse animal a sentir essa depressão. Tem animais que têm depressão, uma leve depressão. Tem animais que ficam tristes, tem animais que ficam angustiados, tem animais ansiosos, né? O animalzinho da terceira idade também vai ter lá as limitações dele, vai ser um animalzinho muitas vezes que vai se sentir meio largado ali no cantinho, as pessoas não vão mais dar tanta atenção para ele. Tudo isso vai levando esse animal a desenvolver esse tipo de doenças, né? E são de ordem psicológica, então a gente deve tratar dessa maneira. É claro que também existe na linha veterinária os produtos ou da linha humana que a gente utiliza na linha veterinária, né, de faixa preta, que a gente diz que são os ansiolíticos, esse tipo de medicação, mas eu acho que a gente consegue resolver tão bem esses problemas, né, utilizando uma terapia mais leve, como são os florais, a homeopatia, a aromaterapia, né, que a gente pode tentar ajudar esse animal dessa maneira, começando a investigar qual o real motivo desse animal estar se sentindo dessa maneira. Se o problema dele é de fundo emocional, a gente vai tentar auxiliar dessa maneira. Podemos fazer inclusive a carta astrológica dele, como eu estava apresentando no começo do programa. Ali a gente vai entender se esse animal muitas vezes tem muito elemento água no mapa dele, né? Então é um animal que somatiza muito, dependendo ali dos planetas envolvidos e da situação do mapa dele, a gente já pode fazer essa análise e a partir daí tirar esses florais, ou mesmo na anamnese, procurar entender o que está acontecendo com esse animal, na questão emocional dele, para a gente conseguir atuar. A gente atuando dessa maneira e suavizando essa questão para o animal, a gente vai conseguir pelo menos, eu nunca digo que a gente vai curar, né? Porque cura é assim, talvez uma utopia. Mas assim, a gente amenizar muito essa questão, evitar que esse animal passe a vida tomando medicamentos, tomando corticoides e medicamentos do tipo, né? E de uma maneira muito mais light. A Márcia está dizendo que tem a Filó, mestiça, pastor alemão, que deve ter uns 12 anos. Ela é a primeira a ser servida. É a rainha da casa. Exatamente, Márcia. É importante, né, a gente fazer com que eles se sintam sempre muito especiais, porque já foram os primeiros da casa, foram os primeiros, já receberam muita atenção, né? E aí, a partir do momento que deixam de receber essa atenção, de repente, começam a desenvolver esses outros problemas, né, de fundo emocional. Então, é importante dar sempre essa atenção, sempre esse carinho, fazer com que eles se sintam acolhidos, né? Apesar da idade,
que por conta da idade, alguns deles já são mais pacatos e tal, mas é importante que a gente inclua esse animal na família, né? É muito importante essa questão emocional para eles em todas as fases de idade. Então, voltando às feridas, eu costumo dizer que essas feridas são feridas emocionais, né? São feridas que estão mostrando ali que o animal está em sofrimento, que o animal não está bem, que ele está angustiado, que ele está estressado, ou até mesmo ansioso, muito nervoso, né? Eu comparo isso ao fato das pessoas, por exemplo, que roem unha, né? A pessoa que rói unha faz aquilo de maneira inconsciente no momento que está nervosa, no momento que está preocupada ou que está depressiva, e a gente precisa focar nessa questão, né? Para a gente conseguir realmente amenizar o problema. A homeopatia e muitas outras terapias orientais aí, principalmente, acreditam nessa questão de que a doença começa no interior do organismo, no interior daquela pessoa ou daquele animal, né? Ou seja, na questão mental, né? Na questão emocional, muitas vezes. Então é a partir daí que começa a cura também. Essa cura tem que vir de dentro para fora. É uma das leis da cura, né? São 3 leis da cura. A cura vem de cima para baixo, de dentro para fora, e do órgão mais vital para o órgão menos vital. Então existe todo um caminho de cura que a gente analisa quando a gente trabalha com terapias alternativas, com homeopatia, com os florais. Existe todo um caminho aí que a gente vai seguindo e a gente consegue identificar quando esse animal está no caminho da cura e quando, pelo contrário, ele está interiorizando o problema e aí vai agravando o prognóstico dele. Meu gato Frederico tem 14 anos e ele também é o primeiro em tudo, até porque é ciumento. Eles são, né? Já apresenta os sinais da velhice, por isso é muito respeitado e recebe carinho especial. Legal, Márcia. Frederico eu já conheço de nome e de foto também, né? E eles têm a questão dos ciúmes, da possessividade, a agressividade. São muitas as questões aí que a gente pode tratar dessa maneira, né? Com as terapias alternativas, né? Que hoje se chamam complementares. E para os animais de idade, os animais idosos, geriátricos, a gente tem também uma série de medicamentos e de cuidados que a gente pode tomar para melhorar a qualidade de vida do animal, né? Isso que a gente busca sempre, melhorar a qualidade de vida, né? Então, para animais geriátricos, a gente tem uma série de indicações também, medicamentos geriátricos na homeopatia, enfim, na aromaterapia. Conheço alguém muito baixo astral que isso está refletindo no cachorro dela, está todo doentinho, exatamente. E, infelizmente, muitas vezes eles absorvem mesmo tudo para eles, né? E acabam adoecendo. Mais um fator aí importante para a gente estar sempre observando os animais, né? Eles são um espelho da alma daquela pessoa, daquele tutor, ou daquela família, ou daquela casa, né? E a pele é a primeira coisa que a gente observa. Se a pele está bem, se o pelo está bom, está tudo bem, né? Quando a pele e o pelo não estão bons, a gente já parte para essa questão do emocional, como está o emocional desse animal e dessa pessoa. E muitas vezes, e isso eu vi assim, de experiência própria, eu fiz o curso na Associação Paulista de Homeopatia, né? E o curso no primeiro ano é voltado para médicos, veterinários, farmacêuticos e dentistas. E depois, no segundo ano, cada um faz o seu ambulatório específico, né? Então, no primeiro ano, a gente tinha curso também com os médicos, e a maioria dos médicos ali eram pediatras. E o que a gente ouvia dos profissionais já homeopatas é que
Na pediatria, eles muitas vezes precisam tratar a criança e a mãe, o pai dessa criança, né? Não é só a criança. E na veterinária a gente muitas vezes percebe isso também. Um terapeuta floral, por exemplo, como é o meu caso, pode tratar tanto do animal quanto da pessoa. Como eu já cheguei a dizer para as pessoas, olha, se o animal vai tomar esse medicamento ou esse floral, mas seria ideal que você tomasse também. Porque existe ali uma sinergia, uma interação de energias, né? Então, o ideal é que a gente trate o animal e seu tutor, na maioria das vezes. E muitas vezes não é o tutor. Por exemplo, aqui em São Roque eu trabalhei sempre muito em chácaras. E aí é interessante porque, lógico, o dono da chácara se coloca como o proprietário do animal, né? Ou o tutor do animal. Mas na verdade quem alimenta aquele animal, quem cuida, quem dá banho, quem limpa o canil, quem põe comida, quem escova esse animal, é o caseiro. Então muitas vezes esse animal se identifica com esse caseiro e não com o proprietário da chácara. E é isso que a gente precisa identificar. Quando a gente vai tratar um animal assim na área rural, existe muito essa questão. Apesar de que eu também percebi nos meus 30 anos de clínica aí que os animais que têm essa vida mais livre, né, na área rural, o animal de sítio, de chácara, mentalmente falando, ele é um animal mais saudável, né, porque ele não tem essa interação tão próxima com o tutor e não tem essa, digamos, essa interferência, né, da energia do tutor. Ele é um animal mais de vida mais livre, mais isolada, no sentido do contato humano. Então, são animais mentalmente mais saudáveis, né, eu me atrevo a dizer. Então, o enfoque que eu queria dar hoje é esse. Os animais são passíveis de estresse também, inclusive de estresse emocional. Então, para o animal, o fato dele estar sempre se lambendo, e a gente precisa prestar atenção nisso. Uma coisa é o animal se coçar, se lamber eventualmente, e outra coisa é aquele animal que está constantemente se lambendo, coçando, lambendo, que é uma coisa que chega até a incomodar as pessoas que estão em volta, porque é uma coisa realmente absurda, né? E aí o que a gente pode dizer é que esses animais, quando estão se lambendo dessa maneira, eles liberam endorfinas que fazem o animal se sentir melhor. Então, se por um lado ele está sentindo uma certa angústia, uma certa tristeza de fundo aí emocional, alguma questão de fundo emocional, o fato dele estar se lambendo está amenizando essa questão, porque ele está liberando endorfinas. Endorfinas são hormônios que nos fazem sentir melhor, né? Então, por isso ele faz isso, ele começa a se lamber. Animais que ficam muito entediados, animais nervosos, a gente vê isso também no caso de papagaios, araras. Muitas vezes eles se depenam, eles arrancam as penas. E quando a gente vai avaliar o porquê do que está acontecendo, excluindo outras causas como são os ácaros, os piolhos, excluindo deficiência nutricional, a gente muitas vezes chega à questão também psicológica. Por quê? É muitas vezes um animal que está entediado. É um animal que foi esquecido ali numa gaiola, num viveiro, sei lá, não interage com pessoas, não interage com outros animais. E a gente sabe que papagaios, araras, muitas vezes são animais muito solitários, né? Porque vivem ali numa gaiolinha e muitas vezes o pessoal esquece deles ali na varanda, na lavanderia. Então eles têm essa questão também. A Cassiana está dizendo que o Marley se lambe o tempo todo. Então, precisa investigar, né? Então a gente sabe, por exemplo, papagaios, por uma questão de se sentir entediado, eles começam a arrancar as próprias penas. Então, como é que você trata, né, essa questão? Não adianta colocar aquele colarzinho no animal para ele não conseguir alcançar e não se depenar? Vai funcionar enquanto a coleirinha estiver lá, aquele
a gente chama de colar elisabetano, né? Aquele abajur que coloca na cabeça dos animais. Eu nunca usei, não recomendo, não gosto, porque não resolve nada, né? O animal passa por um sofrimento a mais e não resolve a questão primordial, que é a questão mental dele. Para a questão mental, a gente usa de terapias complementares, né? Terapias que vão conseguir tratar a questão mental, energias, vibrações. O Marley é muito ciumento, Cassiana? Pode ser que seja isso. Pode ser que seja... A gente precisa descartar outros problemas de pele, como, por exemplo, seborreia, se ele tem seborreia ou não, enfim. A gente tem que ir descartando também outras coisas, né? Então, quando o animal é muito entediado ou muito nervoso, eles também começam a lamber tudo. Eles se lambem o pratinho que eles comem, lambe. Às vezes até o pé da gente eles chegam e ficam lambendo, né? Porque eles estão demonstrando que estão angustiados com alguma coisa. E quando começam a lamber a si próprios, geralmente eles lambem essa parte da pata, né? Onde eles conseguem lamber com mais facilidade, a porção dorsal da pata. Aí que a gente identifica, na maioria das vezes, essas dermatites por lambedura, que tem esse nome justamente... prender pássaros é o fim, né? Márcia também acha. É um sofrimento para o bichinho. A gente identifica muito claramente quando a questão dessa dermatite é uma questão de lambedura. E aí é sempre, lógico, o veterinário vai fazer um exame e vai conseguir identificar. Às vezes um berne também pode dar a questão do animal ficar coçando, lambendo, pode ser um berne que esteja se desenvolvendo ali, mas enfim, a gente descartando essas possibilidades de um berne, de um tumor ali no osso, uma artrite, enfim, a gente vai descartando outras possibilidades e chega a esse diagnóstico da dermatite por lambedura. Ele é um diagnóstico que precisa de um tratamento. Na alopatia seriam os tratamentos faixa preta, medicamentos ansiolíticos, ou nas terapias alternativas a gente recorre muito a homeopatias florais que atuam muito bem nessa questão emocional, e a aromaterapia também é uma terapia que está crescendo muito na clínica de pequenos, porque justamente pela sensibilidade que eles têm no olfato, pelo número muito mais aumentado de células olfativas, eles têm uma reação muito rápida e muito legal com a questão da aromaterapia. Então, sempre a gente tem que pensar que os animais são muito sociáveis, interagem muito com o ser humano, dependem muito dessa relação emocional, e cada um é um. Assim como cada ser humano é um ser humano diferente do outro, né? Os animais também são, a gente vê isso pela própria carta astrológica deles, uma cartinha nunca é igual a outra, cada um tem o seu foco de sofrimento ali, a sua questão mental, a sua maneira de sentir, a sua maneira de reagir a esses sentimentos e as situações, e que a gente tem que buscar entender para poder tratar e poder manter esse animal num equilíbrio, né? Quando eu disse que cura era uma utopia, é justamente isso. A gente busca sempre a cura, mas a gente nunca promete que vai chegar à cura, né? Porque existe uma relação que é muito assim da questão interior mesmo. A gente deve buscar, na maioria das vezes, realmente um equilíbrio, e já está mais do que bom, né? Equilibrando já está ótimo. E aí, voltando à questão mental dos animais, ao adoecimento por essas questões mentais, os animais liberam tantas endorfinas nessa questão do lamber, eles vão se sentir melhor lambendo, porque eles estão liberando essa endorfina, e isso vai estar paliativamente melhorando essa outra questão mental deles, como eles também liberam dopamina,
né? Quando eles olham para o dono, que eles veem o dono, que eles fazem aquela festa, que eles demonstram toda aquela alegria, toda aquela satisfação, nesse momento eles estão liberando dopamina, que é um outro hormônio que também causa bem-estar, né? Causa uma sensação de alegria, de bem-estar, e que é tão importante para eles. Então, com isso a gente consegue entender melhor que eles também têm uma relação, essa bioquímica cerebral, que é uma questão muito importante, principalmente para os cães. Assim, em termos de porcentagem, a gente vê muito mais em cães do que em gatos, e que muitas vezes depende dessa relação com os animais. Deixa eu ver o que a Cassila está falando aqui. Se eu pudesse, eu soltava os 2 que tem aqui em casa, mas infelizmente não posso, pois eram do meu pai e foram criados. Ah, sim, os pássaros que sempre viveram em gaiolas, se forem tirados da gaiola, não vão sobreviver ao meio ambiente, né? Aí a gente precisa continuar cuidando em gaiolas. Mas é importante que as pessoas pensem antes de comprar, né, um animalzinho para manter preso numa gaiola, porque eles também estão alimentando esse mercado, que muitas vezes é clandestino, né? De animais silvestres, como é o caso do papagaio. O papagaio não é um pet. O papagaio é um animal silvestre. A arara é um animal silvestre. São animais que devem viver na natureza, né? Porque depois, na gaiola, acabam desenvolvendo problemas, inclusive esses que a gente está falando hoje, os psicogênicos, né? Os de ordem psicológica. E aí não compensa, né? Para que ter um animal em casa assim? O animal que está de cativeiro não tem o que fazer, espero que seja uma gaiola grande. Exatamente. Animal em cativeiro não tem o que fazer. Por isso, hoje em dia, se fala muito na área veterinária, na área de proteção animal, sobre a gente enriquecer o ambiente do animal. Isso vale para o animal pet, vale para o animal de zoológico, vale para o animal em cativeiro. É a gente enriquecer o ambiente. É a gente dar coisas para esse animal fazer, né? Então, hoje em dia está tão em voga esses brinquedinhos de cachorro, né? Que o cachorro tem que buscar o alimento dentro do brinquedinho, ou tem uma bolinha lá que faz barulhinho, enfim. Enriquecer o ambiente dos gatos também, para que eles tenham o que fazer. Isso vale para qualquer espécie animal, né? Todos eles têm mente, todos eles precisam trabalhar a mente. E de modo a não adoecer, de não criar doenças psicossomáticas, né? Então, hoje, o enriquecimento ambiental para os animais é super importante nessa questão, na questão da prevenção dos problemas de ordem psicológica. Tá bom? Também não concordo em ter cachorros presos em correntes. Não, hoje em dia isso é até ilegal. Já existem projetos aí de lei, inclusive em São Roque, o vereador aqui de São Roque, que é veterinário, já publicou essa lei, já conseguiu garantir essa lei de que é proibido manter animal preso em corrente. Isso não se faz com o ser vivo, né? Realmente a gente tem avançado bastante na questão pet aí, com relação aos maus tratos de animais, e manter animal preso em corrente é maltrato. E aí eles dependem da gente também denunciar esses casos, né? Para que as pessoas mudem esse padrão de pensamento, de achar que o animal tem que viver preso numa coleira para cuidar ali do portão, né? Isso não existe. O animal precisa interagir, o animal precisa ter uma vida sociável, o animal adoece sim por problemas psicológicos, por mais absurdo que às vezes a pessoa pense, né? Imagina problema psicológico em animal. Exatamente. Eles adoecem também por problemas psicológicos. E os maus tratos têm sim que denunciar, mas as pessoas não denunciam. E isso é uma pena, porque só vai se conseguir agir legalmente a partir das denúncias. E hoje está crescendo muito também a questão da perícia veterinária, né? A questão dos maus tratos, das denúncias e das investigações. Só que tudo parte de uma denúncia. E a gente precisa denunciar para que esse trabalho possa ser feito.
Você viu, Solange, aquela cachorra que resgatei em alumínio por maus tratos, presa com um arame no pescoço. Exatamente. É um absurdo, né? E ainda bem que existem pessoas como você que resgatam os animais para poder cuidar, poder dar uma vida melhor. E quando a gente não pode fazer isso, mas a gente pode denunciar, então é isso que a gente tem que fazer, tem que denunciar, para a gente conseguir coibir esse tipo de coisa. Ela tem até a marca no pescoço, né, Cassiana? Exatamente. E apesar disso, ela é uma cachorra feliz, você vê? Apesar de tudo, né? Deu 10 filhotes aí e tá super bem. Então é isso, gente. Hoje o meu recado era esse, é pensar falando em feridas, falando em coceira, falando em lambedura, até onde esses processos são simples feridas e até onde essas feridas nos mostram um adoecimento emocional, né? Um problema psicológico do animal, uma doença psicossomática. A gente deve prestar muita atenção nisso para conseguir tratar o âmago da questão, a fim da gente conseguir chegar aí a um tratamento e deixar esse animal equilibrado, tá bom? Obrigada a todos aí pela participação, agradeço aí pela interação, beijo a todos, espero vocês na próxima semana, na próxima terça-feira, às 15 horas, em mais um programa Papo Pet, tá bom? Para aqueles que ainda não conhecem, eu peço que vocês visitem a minha página Aura Vet no Facebook, eu vou deixar o link aqui depois, junto com o vídeo, para que vocês conheçam o trabalho da carta astrológica dos pets e a indicação de florais, de sais, de homeopatia, de aromaterapia através da carta animal, tá ok? Faço também a comparação da carta do animal com a carta do proprietário para saber como eles interagem energeticamente, até que ponto eles se harmonizam e em que âmbito, né, da vida eles se harmonizam, tá ok? Obrigada a todos, então, boa tarde para vocês e até semana que vem. Beijo.